Essa é a correção do sexto ano PET 4, semana 3, Ciências. Antes de iniciarmos a nossa correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você receber as notificações das correções que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo. Então, nós vamos fazer a correção do PET 4, semana 3, Ciências, sexto ano. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões no caderno. O petróleo é formado por uma mistura complexa de componentes, porém não existe nenhum método capaz de separar cada um desses componentes. Por isso, essa separação ocorre em frações, ou seja, uma mistura complexa é separada em misturas mais simples, formadas por menos componentes. Na imagem a seguir está representado o processo de separação do petróleo em misturas com número de componentes. Então, nós temos aqui uma imagem do petróleo e ele vem sendo aquecido por uma fornalha. E a partir da quantidade da temperatura ou do valor da temperatura, vão se separando os componentes. Então, nesse valor aqui, por exemplo, nós temos o asfalto, nesse valor nós temos o óleo, nesse valor nós teremos o combustível de aviões, que é a querosene. Nesse valor, nós teremos a gasolina e nesse valor, nós teremos o óleo, ok? 1A. Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. Então, as frações do petróleo são obtidas por destilação fracionada. Ela ocorre devido às diferenças entre os pontos de ebulição dos componentes que compõem o petróleo. Letra B. O petróleo, ao ser extraído, está repleto de impurezas como água salgada, areia, argila e pedaços de rocha. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, proponha métodos para separar o petróleo de suas impurezas. Então, o método é a decantação, pois é o método utilizado para separar uma mistura através da diferença de densidade. 2. Indique o número de fases das seguintes misturas: água, óleo e areia, 3 fases. Água e sal, com excesso de sal no fundo, 2 fases. Então, nesse caso, se o sal fosse totalmente diluído em água, nós teríamos uma fase única. Mas como ele já atingiu o máximo que ele poderia ser diluído, vai criar então 2 fases, a água salgada e também o sal na parte do fundo, ok? C, água com gás, uma fase. 3, represente dentro do frasco ao lado a mistura de água, óleo e areia, mostrando as suas fases com as setas. Então, nós vamos colocar a areia, que é o mais pesado, no fundo. Depois, o mais denso, né? A água vai ser a segunda fase e o óleo vai estar na parte de cima. Então, 3 fases. 4. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de escolher feijão. Pequenas sujeiras como grãos que não se desenvolveram, restos de solo e pedaços de casca de feijão precisam ser retiradas antes do cozimento. Responda como é conhecido esse processo de separação de misturas e justifique a sua resposta. Então, é a catação, que é um método simples de separação de mistura heterogênea de componentes sólidos utilizando as mãos ou pinça. 5. Complete o mapa de ideias com o resumo da matéria estudada. Então, nós tínhamos aqui matéria e de um lado mistura e do outro substância pura. Então, as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Completem aí. E o número de fases, quando é heterogênea, são 2 ou mais. Quando é homogênea, é uma fase só, ok? E quando as substâncias, elas podem ser puras do tipo simples ou composta, ok? Completem aí. Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like. E nós temos aqui a nossa lista com todas as correções da semana. O link está na nossa descrição, ok? Obrigada, até mais. Tchau, tchau.